Louvado seja Deus. Atos 16, 31. O carcereiro de Filipos. Aquela igreja maravilhosa que nós acabamos de falar nela. A gente sabe que houve Paulo estava preso com Silas. Começaram a orar. As cadeias perto da meia-noite se quebraram. Os presos todos foram soltos. E o carcereiro quis se matar. Até porque ele sabia que ia ser morto de uma maneira cruel se os presos fossem embora. Paulo disse para ele que não fizesse isso, porque estavam todos ali. E aí no verso 30 ele pergunta para Paulo e Silas, o que devo fazer para ser salvo? E Paulo se dirige a ele. Tem muita gente pregando isso como se fosse uma obrigação de Deus, que você entregou sua vida para Jesus, toda a sua família tem que ser salva. Negativo. Que se fosse assim, a palavra de Deus estava contradizendo a ela própria. Que abra sua Bíblia aí em Coríntios. Tenho que lhe dizer isso. Não estava nem no script aqui, mas eu me lembrei agora. 1 Coríntios 7, eu gosto de trabalhar assim. Eu gosto de trabalhar muitas vezes, quando Deus vai me dando, vai me lembrando as coisas, eu vou trazendo a cena, aquilo que Deus vai nos dando. Ele diz assim, 1 Coríntios 7, a mulher é crente, já que era crente, se fosse segundo essa regra de Atos 16, 31, então a mulher também é crente, tem que salvar toda a sua família. Mas Paulo deixa muito claro aqui, pois, 1 Coríntios 7, 16. Pois como sabes, ó mulher, 1 Coríntios 7, 16. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido. Paulo está falando aqui de um marido descrente, a mulher crente e o marido descrente. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido. Ou como sabes, ó marido, no caso da mulher descrente, salvarás a tua mulher. Então, se fosse regra, o próprio Paulo, mesmo Paulo que falou lá, não escreveria isso aqui. Então não pode ser uma regra. Você vem para Jesus, toda a sua família tem que também servir a Jesus. Não, vamos orar por isso. Vamos pedir a Deus que assim seja. Mas não é regra, meu querido. Porque o texto lá teve a sua aplicação pessoal para aquele momento. E é claro que, volto a dizer, que em alguns casos acontece. Mas não obrigatoriamente, porque está escrito aqui, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, que vai ter que... Eu crio a minha família toda salva. Não. Até porque toda a pressuposição da salvação está baseada em se crer. Quem crê e for batizado será salvo. E aí basta nós também trabalharmos o texto dessa maneira. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Basta te colocar assim, ó, tu e tua casa, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Para a tua família ser salva, ela também tem que crer. Ela também tem que ouvir a palavra. Que é para a gente não distorcer a palavra de Deus e depois estar se tornando um crente frustrado. Que não acredita mais na palavra de Deus, porque Deus não está prometendo o que é contra a sua própria palavra. A questão aí, meu querido, é o que nós tratamos no começo. São as tradições dos homens e a falta de renovação do nosso entendimento. O que precisa mudar não é a palavra, ela está aqui. O que precisa mudar é o nosso entendimento, que ouvimos, aprendemos, crescemos, às vezes na fé, no caminhar do Evangelho, ouvindo coisas que a gente acha que é a pura verdade, quando não é. Quando são invencionices humanas, tradições dos homens. Eu quero terminar dizendo, irmão, para aqueles que não são crentes, disse Jesus, eis que estou à porta e bato. Viu, Álamo? Cadê o Álamo? Cadê o Álamo? Deve estar por aqui, que ele estava aqui. Eis que estou à porta e bato. Aí se usa isso
se usa isso para se pregar para o ímpio. Eu digo, você pode até pedir licença à palavra, eu não gosto disso. A gente pode até pedir licença à palavra para falar isso. Mas vamos ver o que é que... A quem está se dirigindo, eis que estou à porta e bato. Abre lá em Apocalipse 3. Lá, o último livro das Escrituras. Apocalipse 3. Você pegar no verso 14. Apocalipse ali, aí o texto aí está se dirigindo à igreja de Laodiceia. Não é a ímpio. A igreja de Laodiceia. E nós que cremos na mensagem, sabemos que hoje a igreja vive na dispensação de Laodiceia. Laodiceia é o governo do povo, ou o povo governando. As pessoas que fazem a sua religião segundo o seu entendimento, segundo o seu querer. Não querendo se submeter à palavra de Deus, ao senhorio do Senhor. A mensagem restauradora prega que o Senhor é Deus, que o Senhor Jesus é o único Deus, que o batismo deve ser no nome do Senhor Jesus, que nós recebemos o selo do Senhor Jesus Cristo como os seus filhos e como sua noiva. Selo, no sentido que eu falo aqui, é o nome do noivo, mas o selo mesmo é o Espírito de Deus, como diz a palavra de Deus lá em Efésios 1:13 e 4:30, diz que nós já fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Louvado seja Deus. Mas voltando aqui, dirigida à igreja de Laodiceia, e essa igreja de Laodiceia, que existiu lá na época, mas é profética para hoje, a dispensação a qual nós estamos vivendo hoje. A igreja acha que tem tudo, mas tem desprezado a palavra do Senhor. Por isso que é necessária uma restauração. Por isso é necessária uma mensagem como essa, para despertar a igreja no mundo. E ele diz no versículo 18, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, só quem pode dar é Deus, para abrir os olhos, a fim de que vejas, eu repreendo e disciplino a quantos amo, ser pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta. E porta da onde? Da igreja. Não é o templo que está falando não, irmão. É a vida de cada um de nós. É o povo de Deus, a assembleia dos santos, é que são a igreja de Deus. É que se torna a igreja de Deus. Eis que estou à porta e bato. Ora, se eu estou batendo a porta da tua casa, eu estou de que lado? Hein? De que lado eu estou? Do lado de fora. Descobrimos a pólvora. Do lado de fora. Renovou a mente de novo agora? O texto de Laodiceia, de Apocalipse 3, 14 em diante, principalmente versículo 20. Olha, irmão, eis que estou à porta e bato, disse o Senhor, aceita, como se diz, né? Não sabe nem que não teve o pensamento iluminado para entender pelas Escrituras que o Senhor é que é Deus, é Ele que nos chama, que o nosso aceitar a Jesus depende de Jesus primeiro nos chamar, nos escolher, ou seja, de nos aceitar, porque Hebreus 7:7 diz que sem contradição nenhuma, o menor é abençoado pelo maior. Então, para nós sermos aceitos pelo Senhor, é necessário que Ele nos erga, que Ele fale aos nossos ouvidos, que Ele fale ao nosso coração. Então a palavra de Apocalipse 3:20, estou à porta e bato, é para a igreja de Laodiceia. Essa dispensação que nós estamos vivendo, o Senhor está à porta, porque foi infelizmente pelas tradições dos homens, posto para fora da igreja dele. E mesmo assim, Ele está insistindo como? Através desta mensagem de restauração, Ele está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, essa mensagem de restauração é a voz de Deus para os últimos dias. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele
comigo. O Senhor tem te dado nessa noite a palavra, tem te iluminado e renovado a tua mente nesses pontos, os quais você talvez não tenha ouvido ainda, e o Senhor hoje falou contigo. O que você vai fazer agora com a palavra de Deus? Vai ficar com ela ou vai continuar nas tradições humanas? Jesus disse que as tradições humanas invalidam a palavra do Senhor. Prefira, meu querido, minha querida, ficar com a palavra do Senhor, que é a maior de todas as bênçãos e será sempre para a nossa vida, para a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Amém.